Eu acredito que foi o Sidney que estava falando e era isso mesmo. É, Sim, Jéssica. como é? A indutância é igual a reatância dividido por 2πf. Exatamente isso. Positivo. A minha dúvida, Joyce, é só identificar esse L e XL. Eu sei que XL é a indutância, não é isso? E esse L é XL, o quê? XL é a reatância Sim, indutiva. sim, reatância indutiva, sim. E o E L esse é a L? indutância. Mas quando ele fala Hum, aplicado, veja, uma forma melhor de explicar isso. Quando a gente fala de reatância, reatância indutiva, reatância capacitiva, Já, oi, já explicou, já foi isso aí? eu vou explicar agora. Quando a gente está falando de reatância indutiva e reatância capacitiva, você associa com resistor, certo? Porque todos esses dados aqui, tanto a reatância indutiva quanto a capacitiva e quanto o resistor, ele é dado em ohms, certo? Ele é dado em ohms. Agora, quando a gente está trabalhando com capacitância, que é o C, indutância, que é o L, e resistência, que também é R aqui no caso, a capacitância ela é dada em Faraday, Faraday. A indutância ela é dada em Henry. E o resistor é dado em ohms, normalmente. Certo? Mas a gente fala de reatância. Reatância é a resistência, é uma resistência. Por isso que ela é dada em ohms. É uma oposição à passagem da corrente. Tanto reatância indutiva quanto capacitiva. Certo? Agora, capacitância e indutância é o valor do componente. A gente tem lá o resistor, tem o indutor e tem o capacitor, o componentezinho. O valor dele é dado, no caso de um capacitor, é a capacitância e do indutor é a indutância. Ficou claro isso? ok, ok. Sim, sim. Ah, ok. Certo, né? Pronto, é aqui nessa questão, Deixa eu só anotar isso aqui, Joyce. volta aqui. Voltei. Pronto, a pergunta aqui. L é em Faraday, o C é em Faraday. indutivo C é Faraday. é em, é Isso aqui é em Faraday. R, Faraday. Isso aqui é Henry. indutivo que é o L, é em Henry. resistência. E aqui é homem, normalmente, né? Homem. Aham, perfeito. É bom anotar esses detalhes aí para a gente ficar Pronto. memorizando. Tem que se ligar aqui nas unidades, tá vendo? Quando é dado em Henry, é o L. Esse Hz, que é o Hertz, é o Fzinho. Se ele desse 50 rad por segundo, seria o ômega. Certo? Posso tirar essa página aqui? Pode sim, Joyce. Eu vou postar lá no grupo da gente uma tabela Pronto, tá que eu bom. consegui baixar aqui. Pronto. Aí aqui ele pede o XL, certo? Que é justamente aquele 2π FL. A gente tem o valor de L e tem o valor de F. Multiplica por 2π encontra o XL. Aí depois ele pede o valor da corrente. A corrente que percorre esse circuito, né? Aí essa corrente que percorre é dada normalmente pela lei de Ohm. Lembra lá que tem o E0 é igual a uma componente aqui multiplicado por I0. No caso do indutor, essa constante proporcionalidade que eu tenho aqui, que me dá a relação de tensão e corrente, é o XL. Então, se ele pede a corrente, aqui no caso, como ele deu o valor eficaz,
Tá vendo? Então, eu tenho que a corrente aqui, RMS vai ser igual aqui, analisando aqui a equação, né? É zero, no caso é de RMS, eficaz, dividido pelo XL, que a gente encontrou anteriormente. Pronto, aí aqui a gente encontra, deixa eu passar, a gente encontra as equações. Alguma dúvida nisso? Eu já tem como tu explicar como se fosse essa equação aí de novo? Vê. XL é minha reatância indutiva, certo? Indutiva, certo? E ela é dada em ômega L. E ômega é justamente esse 2πf. Né? O F, ele deu na questão, que é 50 Hz. O H não, o L, na verdade, o L, ele deu na questão, que é 0,1 Henry. L está aqui, e esse F está aqui. Com isso a gente encontra o valor de XL, da reatância indutiva, porque é somente essa equação aqui, de ômega L. Aí tem 2πf vezes L, F é 50, L é 0,01, então XL vai ser igual a 31. Entendeu essa parte? Entendi. Pronto. E aqui na corrente, a gente tem a lei de Ohm lá, né? É zero, é igual e zero, e tem uma constante de proporcionalidade que dá essa relação de E0 com I0. Que no caso aqui, como é um indutor, está trabalhando com indutor, seria XL. Se fosse um resistor, seria R. E se fosse um capacitor, seria XC. É a mesma equação, o que muda é somente esse valor daqui da constante, né? Aí esse x0 a gente encontrou aqui, que é no valor de 31, e ele pede a corrente na equação. A corrente é igual a E sobre XL, certo? Na questão, ele deu o valor de E, que é a FEM aqui no caso, um valor eficaz, certo? Um valor eficaz. Aí ele pede a corrente que percorre o circuito. Ele não pede se é eficaz, se é instantâneo. Ele só pede a corrente. Então, se ele deu um valor de tensão eficaz, a corrente que a gente vai encontrar é a corrente eficaz também. Então, se ele deu aqui, ó, o valor de RMS, que é o valor eficaz, a corrente que a gente vai encontrar é a corrente eficaz. Certo? Agora, se ele me pedir... Aqui, no caso, terminou a questão. 10 aqui é a tensão, 31 é o XL. 10 sobre 31 dá 0,16 amperes. Pronto, acabou a questão. Agora, se ele falasse, ele deu atenção no valor eficaz. Se ele pedisse qual é a corrente instantânea desse circuito, aí você ia encontrar esse valor aqui, ia aplicar essa equação e encontrar esse valor, 0,16. Aí, como ele pede a corrente instantânea, ele pede esse zero aqui, ó. I zero. Só que eu não tenho E0, não posso aplicar essa equação, né? Mas eu tenho I de RMS. A gente sabe que I de RMS é igual ao I0, que é o instantâneo, valor instantâneo, vezes 0,707. Ou, no caso aqui, I0 sobre raiz de 2. Aí, se ele pedisse um valor instantâneo dessa corrente, a gente teria que, no caso, multiplicar esse valor de 0,16 pela raiz de 2. Aí vai dar 0,22. Vai dar 0,226 amperes. Certo? Que é a mesma coisa que dividir por 0,707. Vai dar o mesmo valor. Isso se ele pedisse o I0.
Mas aqui, como ele, nessa questão, ele não pede nem corrente instantânea, nem corrente eficaz, ele só pede a corrente, como ele já deu o valor eficaz, vai encontrar a corrente eficaz. Entenderam? Positivo. Essa primeira equação foi para achar a primeira reta indutiva, né? Que é a base de quase tudo isso aí, né, Joyce? Exatamente. Porque se ele pedisse primeira corrente, não tinha como encontrar a corrente, porque a gente não tinha essa reatância indutiva. Não tem esse valor aqui. Entendi. Então, se, vamos supor, numa questão, ele dá isso tudo, ele dá todas essas informações aqui, só que ele não pede a reatância indutiva, ele não pede isso aqui. Na própria questão ele não pede, mas ele pede a corrente. Vocês sabem que a corrente é essa equação, mas para encontrar a corrente a gente teria que encontrar a reatância indutiva. Então, nessa questão em específico, ele dá como se fosse um passo a passo. Ele primeiro pede a reatância indutiva para poder encontrar a corrente. Mas ele podia simplesmente pedir só a corrente para você encontrar, no caso, implicitamente a reatância indutiva. Entenderam? Positivo. Ó, Me tira uma dúvida. Esse resultado aí, 0,16 ampere, certo. foi dividido 10 por 31? Foi, tá errado, né? Tá. Ah, aqui também. O XL aí, Joyce. Foi. Esse 2π, a pessoa multiplica também pelos 50 Aham. e pelos... Como é que eu faço isso na calculadora? Só colocar 2 vezes π vezes 50 vezes 0,1, somente. Isso tem na científica, né? Acho que é na científica, assim. Se colocar Cadê? 3,14, acho que vai dar diferente. Ah, então você tá dando errado. Ô, E Igor, Oi, na calculadora científica tem uma tecla lá em cima, Shift. Ela é amarelinha. Se você clicar nela, vai acionar todas as teclas que estão em amarelo, inclusive o pi, que está lá embaixo. vai estar 100. Na científica, tá ligado? Tem um shiftzinho, e ele é para acionar as teclas em amarelo da Qual o valor de calculadora. pi mesmo? O valor de 3,14. pi. 3,14, 16, alguma coisa assim. Aí, como que É calcula isso aí? 3,14. Coloca π vezes... É 0,32. Não é isso? Aqui só o É resultado tá isso diferente, mesmo. mas A armação ainda tá igual, a né? armação é a mesma. A armação que vocês têm que anotar, no caso, é a armação da questão, porque os valores podem ser diferentes, Beleza. certo? Aí aqui, a mesma coisa lá do capacitor. Lembra que no capacitor a gente tinha aquela relação lá decrescente aqui. Tá? Aí aqui no editor, como ele é o inverso do capacitor, a gente vai ter essa relação crescente, porque a reatância indutiva é do tipo diretamente proporcional à frequência e à indutância. No capacitor a gente tinha essa relação aqui inversamente. Sabe você? Certo? Então, quanto mais a frequência aumenta, mais a reatância aumenta. Quanto mais ela diminui, mais a reatância também diminui. Exatamente aqui, efeito oposto da capacitância. E aqui, da mesma forma lá, a potência média, no caso, vai ser igual a zero, porque ela também vai dar uma função seno, que é do tipo positivo, negativo, né? Que vai se cancelar. E, no caso, ela não tem essa... Ela não dissipa essa energia. Não dissipa a energia, não dissipa a potência, né? A potência dissipada é nula. Que é aquele caso que eu expliquei do triângulo de potências. Certo? Que a gente tem aqui a potência reativa.
Potência ativa e potência aparente. Essa aqui é a que se transforma em trabalho. Tem o cosseno aqui que a gente quer diminuir isso. Mas mais na frente eu vou mostrar exatamente isso. É assunto um pouco mais lá na frente. Mas já adiantando para vocês, né? Pronto, aí aqui a gente encerra esse comportamento dos componentes. Agora a gente vai fazer a análise fasorial das impedâncias. A gente vai agora trabalhar com circuitos RL, que mistura resistores com indutores, resistores com capacitores, RC e os três, né? RLC. A gente vai ver como é que se comporta esses componentes em conjunto. Primeiro aqui a gente vai trabalhar só com resistência. Somente resistência. A mesma coisa lá lá que eu tinha explicado, né? A corrente e a tensão estão em fase, ou seja, o pico e o pico positivo e o pico negativo. E o nulo vai ser do mesmo tempo que ele tem. De zero ao pico vai ser o mesmo nos dois, né? E é dessa forma. Aqui nenhuma novidade. Por enquanto, nenhuma novidade. Eles estão em fase. Aqui, lembrando que é um circuito com resistência, ou seja, puramente iônicas. Resistências só com resistores. Porque indutor e capacitor tem a reatância indutiva e capacitiva, que também é um tipo de resistência. Só que daí não é puramente iônica, não é só de resistor. Tem esses outros componentes aí. No caso, puramente iônica é como se fosse, como se eu estivesse falando, que é puramente real. Não tem essa parte complexa, né? Aí aqui agora, circuitos com indutâncias, ou seja, circuitos com essas bobinas. A gente tem a corrente, é dada por essa equação, que, enfim, certo? Aqui, no caso, ele está considerando a tensão como se fosse um cosseno, e não seno. Por isso que a corrente aqui está do tipo seno. Porque essa tensão aqui, essa tensão que está entrando, ela seria uma tensão máxima aqui, do tipo cosseno. Aí continua válida aqui toda aquela análisezinha lá da defasagem de 90 graus, né? Aí aqui a gente tem a descrição fasorial dele, né? Que a gente tem a corrente atrasada em relação à tensão de 90 graus. Que a gente sabe que isso aqui, por convenção, ele está girando dessa forma, no sentido anti-horário. Então, a tensão está adiantada em relação à corrente de 90 graus. Aí, beleza. Aqui só está explicando, o textozinho explicando. Aí, agora a gente começa a trabalhar com o circuito RL. Aqui é o circuito RL. A gente tem uma componente resistiva e uma componente indutiva. Aqui, no caso, RLR é RL série, que eles estão dispostos do tipo série, né? Tá conectado um com o outro, assim, em forma de série. Fazendo um circuito só e, no caso aqui, a corrente é a mesma porque é um circuito só. A gente tem aqui a corrente que circula por esse circuito e ela é igual aí, que é a mesma em todos os componentes. Então, com isso, fazendo a lei das malhas aqui, a gente tem que essa tensão, essa fonte de tensão aqui vai ser a soma dessas duas tensões aqui. Que a gente tem o de R e o de L. Aí aqui, analisando agora a análise fasorial da resistência e da indutância separadamente, para colocar num diagrama fasorial, a gente sabe que na resistência, nos circuitos resistivos, a tensão está em fase com a corrente, ou seja, ela está aqui, vou mostrar aqui, é melhor para vocês verem. A tensão está em fase com a corrente, ou seja, ela tem um ângulo de defasagem zero, porque expliquei lá, né, a forma de onda é igual, é a mesma nas duas. Quando ela se anula, enfim, é a mesma. E no caso do indutor, a corrente está aqui, ó, a corrente é a mesma, tanto para o resistor quanto para o indutor. No indutor, a tensão está adiantada de 90 graus. Ou seja, tem a corrente aqui, nesse eixo X aqui, que está adiantado, que está atrasado, no caso, né? A corrente está atrasada em relação à tensão de 90 graus. Certo? Isso aqui é a mesma coisa de falar isso aqui, ó. I, isso aqui é um I,
E aqui tem o U de L. 90 graus aqui. Certo? Quando a gente junta esses dois, junta o U de L, que está na vertical, a corrente, que está na horizontal, e a corrente e a tensão da resistência, que está em fase com a corrente, a gente tem esse diagrama fasorial aqui, esse diagrama em L aqui assim, né? E para a gente descobrir a tensão total não é a soma deles dois? A soma desses dois componentes Isso. aqui é como se eu estivesse pegando esse U de L aqui, o de L aqui, eu transpus, peguei dessa parte, coloquei aqui do lado e pronto, fechei o triângulo de Pitágoras aqui, né? O triângulo retângulo. A gente tem que isso aqui é 90 graus. E é a mesma coisa que eu falar que U ao quadrado, que é a hipotenusa, esse U daqui, é igual a U de R ao quadrado, mais esse U de L ao quadrado. Perfeito? Isso aqui é Pitágoras. A gente tem esse ângulo O quadrado da aqui, hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? dos catetos, né? E aqui a gente tem que a tangente de θ, que é esse ângulo que eu tenho aqui, vai ser igual ao cateto oposto sobre adjacente, né? Seria U de L sobre U de R. Aí, para a gente descobrir o ângulo que faz entre U de L e U de R, esse ângulo φ que a gente tem aqui, a gente faz aquele tangente a menos 1 ou arco tangente, que é o que a gente tem na calculadora. No caso, na calculadora aqui, deixa eu achar, calma. Tem tangente a menos 1. Na minha calculadora, ela está escrita assim, ó. Tan a menos 1. É a mesma coisa que esse arco tangente aqui. É isso mesmo, na minha também. Pronto. É a mesma coisa. Se a gente quiser encontrar, no caso, esse ângulo φ, é só aplicar esse tan menos 1 de U de L sobre U de R. No caso aqui, o cateto oposto, né? Sobre o adjacente. Ô, Joyce, fala aí como é que vai descobrir. Coloca tan menos 1, mais o quê? Tan menos 1, veja. Na calculadora, no caso, a gente vai colocar tan menos 1, Sim. tan menos 1 de Uhum. U de L sobre U de R. Nessa questão aqui, resistor com capacitor, né? Com indutor, aliás. Porque o de L é o cateto oposto, que eu tenho aqui, ó. O de L e o de R está aqui embaixo. Quando a gente pega a tangente, a gente pega o cateto oposto ao ângulo sobre o adjacente. É. Tô vendo. Entendeu? Tô vendo. Pronto. Por isso que a gente tem essa relação aí. Se a gente pegasse o cosseno do ângulo, seria esse cateto adjacente, o de R, sobre a hipotenusa, que é U. Seria isso aqui com isso aqui. E o seno, no caso, o seno É hipotenusa, né? de φ é o oposto sobre a hipotenusa. É. Certo? Uhum. Pronto, aqui é a mesma coisa que eu estava explicando, né? A gente tem teorema de Pitágoras. Esse U aqui é o quadrado, a raiz quadrada do quadrado dos catetos. E, no caso, a gente sabe que esse U de R é a tensão no resistor. É a tensão no resistor, que vai ser igual a R vezes I, né? Que é a resistência vezes a corrente. E o U de L, que é a tensão no indutor, ele é essa constante, que seria a reatância indutiva, que é o equivalente à resistência, só que no indutor, esse X de L, vezes a corrente. Certo? Então, se eu dividir
esse U de R e U de L pela corrente, se eu divido todos eles pela corrente, ele vai me dar os valores, no caso, de resistência. Seria aqui, no caso, de U de R e U de R, ele vai me dar o valor da resistência R, e U de L, ele vai me dar o valor da resistência, aqui no caso, reatância indutiva, e esse U vai me dar a impedância. A impedância é justamente a soma dessas duas resistências, tanto resistiva quanto indutiva. Nesse circuito RL, isso aqui é um circuito RL, certo? Aí essa impedância é a soma de R mais XL. Só que, para não confundir você, vou até apagar isso aqui para não confundir. Esse Z igual a U sobre I é o que, Joyce, esse Z? Z é impedância. Aqui, impedância. Impedância, isso. Impedância e resistência é a mesma coisa. A única coisa que muda é que quando a gente estava trabalhando somente Aham. com resistor, a gente tinha lá resistência equivalente, certo? Quando trabalhava Certo. somente com resistor. Só que agora a gente está trabalhando com Com resistores, indutor. indutor e, no Indutores. caso, também depois a gente vai trabalhar com capacitor. Aí lembra que eu falei para vocês que resistores, eles são 100% reais, são puramente reais. E quando a gente está trabalhando com indutor e capacitor, ele tem essa parte imaginária, que a gente utiliza lá os números complexos e tal. Quando a gente fala de impedância, é a soma dessas resistências, só que a gente não pode, lembra que a gente não pode somar um número real com um número imaginário diretamente. Então, essa impedância é justamente aquele I, aquele R, né? Mais J, XL. Porque esse XL, ele é imaginário, é um número complexo. Vamos supor aqui que XL seja igual a 2 ohms e R seja igual a 3 ohms. Z, nesse caso, Z, ele não vai ser simplesmente 5 ohms. Não vai ser R mais XL. Ele vai ser o valor de R, que é o número real, 3, mais J, que é o número imaginário, 2. Certo? Se eu digo que isso aqui é minha impedância 1, se eu tiver uma impedância 2 aqui, vamos lá, supor um valor 2 mais J, 2. Tem esse valor aqui. Também é dado em ohm, tá, gente? Se eu quiser saber Z equivalente, seria a impedância total, tem que somar Z1 com Z2. E somar Z1 com Z2 dos números complexos. Vocês lembram lá? Quando eu somo números complexos, eu tenho que somar os números reais com os números imaginários. Então, quem é meu Zeca equivalente? Seria Z1 mais Z2. Só que quem é Z1 mais Z2? Eu tenho essa parte real em Z1 e tenho essa parte real em Z2. Então, meu Zeca aqui, que é Z1 mais Z2, aqui dessa equação aqui, eu tenho Z1 mais Z2, eu tenho 3 na parte real, mais 2 na parte real do Z2, seria 5, mais J, eu tenho 2 na parte imaginária de Z1 e 2 na parte imaginária de Z2, mais J4. Entenderam isso? Eu não estou acompanhando, não, Joyce, esse teu cálculo, esse teu raciocínio, não. Vê. Deixa eu apagar aqui. Tem muita informação aí na Tem tela. muita coisa, né? Deixa eu... Pera, calma. Deixa eu Pra tentar quem ver como... endoidar eu. Ainda da Igor. Fecha ela.
O assunto, pô, ele é basicamente fácil, porque tem muita equação que ligam na outra, pô. Esqueci Deixa uma uma. baixa assinada aqui. Vocês estão vendo qual tela? É, Circuito. circuito de Tá resistência. branco. Agora Tá branco mudou. agora? Tá branco, né? Tá. Isso, isso. Pronto, vê. Tá. Aí tem uma impedância. Impedância é R mais J, XL. Aqui, eu vou colocar só X, porque vale tanto para indutância quanto para capacitância, certo? A gente tem esse valor de L, de R mais J, isso aqui é J, por ser um número imaginário, tem o J para identificar que é imaginário. Esse J aqui é para dizer que é imaginário, certo? Aí, dos números complexos, vamos supor que a gente tem um valor de resistor R igual a 1 ohms, e vamos dar X aqui igual a 2 ohms, certo? São dois, tá? Aí ele pede Z1. Vamos lá, R1 aqui, X1. Aí tem o R2 igual a 3 ohms e X2 igual a 6 ohms, certo? Aí ele pede o valor de Z1. Z1, Z1 vai ser R1 mais J, X1. E Z2 vai ser igual a R2 mais J, X2. Isso aqui vai ser igual, no caso, a 1 mais J2. E isso aqui é igual a 3 mais J6. Certo? Entenderam, né? O que eu fiz aqui? Ok. Positivo. Pronto. Aí ele pede o valor da impedância. Esse Z é a impedância. Deixa eu trocar a cor. Esse Z é a impedância. Ele pede o valor da impedância total, ou a impedância equivalente, que seria, no caso, Z1 mais Z2. Isso aqui a gente está considerando, vamos supor aqui, um circuito desse tipo aqui. A gente tem uma fonte aqui, tem essa parte aqui. Deixa eu voltar. A gente tem aqui um resistor, tem, vamos supor aqui, um capacitor, aí tem outro resistor e tem aqui um indutor aqui. Isso aqui é um indutor, uma bobina, né? Esse Z1 seria a soma desses dois aqui, ó. Aqui seria resistor, isso aqui seria uma reatância capacitiva, isso aqui é R2 e aqui uma reatância indutiva. Isso aqui seria Z2. Aqui Z2 e aqui Z1. Certo? Quando ele pede Z1, ele pede esse conjunto aí, esse circuito agora vai virar isso aqui, ó. Isso aqui vai virar uma caixinha e outra caixinha. Certo? Aí aqui agora vai ser Z1, Z2. Z1 e Z2 tem esse valor aqui, ó. Z1, Z2. Certo? E ele pede agora a impedância total. Vai ser uma caixinha só. No caso seria aqui ZT. Como aqui está em série, tá vendo que está em série? Z1 e Z2 está em série aqui, ó. Z1 e Z2 está em série. Então seria a soma deles dois. Aqui a gente está trabalhando com resistência. É como se fossem resistores. Isso aqui é em ohm. Isso aqui também é em ohm. Isso aqui também vai dar em ohm. É como se tivesse dois resistores em série. Então, para a gente ter essa resistência equivalente, a gente vai somar esses dois resistores, entre aspas, e vai nos dar um valor, né? Só que, não, no caso aqui, na prática, não são resistores em si.
são impedâncias. E impedâncias têm parte real e parte imaginária. Para a gente somar Z1 com Z2, esse Z de T aqui, ele vai me dar quem é Z1? Z1 é 1 mais J2. E o meu Z2 não vai ser 3 mais J6? Meu Z total, Z de T, vai ser igual. A minha parte real seria 1 mais 3. Vai ser a soma da minha parte real, vai dar 4. Mais J, a soma da minha parte imaginária. 2 e 6. 2 mais 6, 8. No caso aqui, meu Z de T, o valor da resistência que eu vou ter aqui agora, o Z total, vai ser igual a 4 mais J8. Entenderam? Esse circuito todo aqui, que tinha 2 resistores, um capacitor e um indutor, se resume a esse circuito daqui de baixo, com esse valor. Isso aqui é dado em ohm. Entenderam? Positivo, deixa eu tirar aqui um print aqui. Pode tirar. Beleza. Pronto, né? Pronto. É exatamente isso aqui. Eu estava explicando. Deixa eu voltar aqui. Voltou aqui. Pronto. Isso aqui, no caso, circuito RL. E aqui a gente tem o triângulo de tensões. E aqui a gente vai ter o triângulo de